Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1. Continuando a série Parábolas do Senhor, iremos ouvir a pregação na parábola do ladrão. Mateus 24, de 1 a 44. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Versículo 15 em diante. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quando estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça.
Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora o texto da pregação, versículo 36 até o versículo 44, é o contexto imediato. Os versículos 42 a 44 é o texto da nossa pregação. Versículo 36 a 44. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, vivemos nos dias da moda da exposição. A moda é usar as redes sociais para publicarmos nossas fotos, nossas agendas e até nossos pensamentos. Por exemplo, no perfil da sua página no Facebook, se você tem uma página lá, tem uma pergunta: no que você está pensando? E existe o Google Agenda para que você compartilhe na internet sua agenda de compromissos com quem você quiser. Pelo WhatsApp, instantaneamente você diz onde, quando e com quem você está. A vida privada parece algo cafona, não sei se tem essa palavra aqui no sul. Parece fora do estilo a vida privada, fora do estilo da cultura de nossos dias, da moda da exposição. Apesar de vivermos a moda da exposição, nós aprendemos que não encontraremos na internet a agenda do Senhor Jesus Cristo com a data e a hora da vinda dele. Notem que o Senhor Jesus, ele falou lá em Mateus capítulo 24, você pode deixar a sua Bíblia aberta nessa parte da Escritura, nós iremos explorar. Mateus 24, no versículo 36, o Senhor diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Versículo 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Com essas palavras de Jesus em nossas mentes, eu chamo todos a prestarem atenção à mensagem do Senhor nesta noite. A mensagem que tem o seguinte tema: estejam preparados, pois a vinda do Senhor é uma surpresa. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. Estejam preparados, pois a vinda do Senhor é uma surpresa. Nós veremos 2 pontos nesta pregação. O primeiro ponto, uma advertência aos discípulos, e o segundo ponto, uma advertência aos incrédulos. Eu preciso que vocês lembrem o contexto da passagem que nós acabamos de ler em Lucas 24, 42 a 44. Lembre-se que o contexto de nossa passagem é o seguinte: Jesus Cristo, ele estava lá no Monte das Oliveiras com os discípulos dele, como nós vemos no versículo 3, que diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos
discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos. Então nós notamos que o Senhor estava no Sermão do Monte, com os discípulos em particular, e o Senhor Jesus ele estava respondendo duas perguntas feitas pelos discípulos. Quais perguntas? A pergunta que nós já lemos no versículo 3. A primeira pergunta se referia a estas coisas. Se você notou, dize-nos quando sucederão estas coisas. Ou seja, o castigo de Jesus sobre a liderança rebelde de Israel, expresso nos ais, que nós encontramos no capítulo 23, e a destruição de Jerusalém e do templo, que Jesus havia profetizado no capítulo 24, versículo 1 e 2, que nós lemos. Primeira pergunta. E a segunda pergunta se referia à vinda do Senhor em glória e o fim dessa presente era quebrada pelo pecado, vindo e acabando com a chegada da restauração do Rei. Curiosidade dos discípulos, se você notou bem na passagem, era por datas exatas, por dias precisos. Eles queriam saber a agenda do Senhor. E o Senhor Jesus, ele não respondeu dando datas e horas exatas. A resposta do Senhor Jesus foi que eles ficassem atentos, prestando atenção a certos e grandes acontecimentos que seriam como sinais da vinda dele. A destruição de Jerusalém e do templo seria parte desses sinais. Essa destruição que aconteceu 41 anos depois dessa palavra de Jesus, ou seja, no ano 70 da era cristã. Mas outros sinais deveriam acontecer e ser notados também, como grandes e diversas calamidades, terremotos, pestes, guerras terríveis, o surgimento de falsos cristos, de falsos mestres, o ódio e a perseguição aos cristãos e crescimento dessa cristofobia, a grande apostasia, abandono da fé por parte de muitos que se dizem cristãos e a pregação do Evangelho a todas as nações. Nós vemos esses acontecimentos sendo profetizados por Jesus no capítulo 24, versículo 3 até o versículo 14. E Jesus ele dá maiores explicações sobre estes acontecimentos dos versículos 15 até o versículo de número 31 da passagem que nós já lemos. Mas notem que Jesus Cristo disse que todos esses grandes e terríveis acontecimentos eles não seriam o fim ainda. Eles anunciariam a proximidade da vinda do Senhor Jesus, o fim do presente século e a redenção da igreja. Foi depois destas palavras que o Senhor Jesus ele deu a parábola da figueira, que nós já ouvimos a pregação no domingo passado. Pois, como uma figueira que se renova e na sua renovação ela está anunciando o verão, assim esses sinais eles anunciariam o verão da nossa redenção. Isso nós vemos no versículo 32, quando Jesus ele profetizou: aprendei pois a parábola da figueira, dando a parábola para fixar o ensino que ele acabava de dar, e vai até o versículo 35. Os discípulos, com essa palavra, eles não deviam desanimar com os acontecimentos terríveis que iriam acontecer, pois a redenção estava próxima. Os sinais anunciavam isso. A palavra de Jesus garantia essa proximidade da vinda do Senhor. Os discípulos eles deveriam confiar no Senhor que disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, versículo 35. Assim, após ensinar a parábola da figueira, o Senhor Jesus ele fez a seguinte afirmação, versículo 36, Mateus 24, 36. O texto diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão o Pai.
Nós sabemos que há uma curiosidade muito grande sobre o dia e a hora da vinda do Senhor Jesus Cristo e o fim deste mundo quebrado, desta era, deste século. Mas, meus amados irmãos e visitantes, esse dia e essa hora é um segredo que Deus reserva para Ele mesmo. Notem que Jesus falou, nem os anjos sabem. Notem que Jesus, o próprio Jesus, naquele estado de humilhação que ele se encontrava, porque lembre-se que Jesus, ele se humilhou na encarnação e ele tomou a forma de servo, ele abriu mão de sua glória, e isso, pelo que nós entendemos na leitura da palavra, limitou até mesmo o seu conhecimento, porque ele diz que nem o Filho sabe, ou seja, o Filho de Deus naquele estado de humilhação que se encontrava, ele não sabia. E notem que o Senhor Jesus, ele não quis revelar essa data aos discípulos dele, mesmo depois que ele ressuscitou em glória. Lá em Atos capítulo 1, vamos para Atos capítulo 1, versículo 6, Atos capítulo 1, versículo 6. O Senhor Jesus, ele havia passado 40 dias ensinando aos seus discípulos acerca do reino. Ele já estava em glória como Cristo, ele já era Deus, nós sabemos disso. Ele encarnou, mas ele ressuscitou em glória. Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e da terra. E no capítulo 1 de Atos, antes dele ser assunto aos céus, levado aos céus, os discípulos vieram com aquela pergunta curiosa deles. Atos 1,6, o texto nos diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ele havia prometido o derramar do Espírito no versículo 5. E eles tinham conectado o derramar do Espírito com essa vinda do reino, esse fim dessa era. E no versículo 6 eles repetem essa pergunta: quando é que vai acontecer? Será agora que tu irás restaurar o reino? No versículo 7 Jesus diz, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus não respondeu. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Quem ignorou essa palavra de Jesus caiu em heresias que conduzem milhares de almas a erro mortal. Você estuda um pouco da história da igreja, nós encontraremos, por exemplo, os fundadores das seitas adventistas do sétimo dia e das testemunhas de Jeová. Estas seitas, os seus líderes, eles previram que o retorno do Senhor Jesus Cristo ocorria em datas nos anos de 1800. E como não poderia ser diferente, o Senhor Jesus não voltou nessas datas. Eles ficaram lá esperando, estiram um pouco. Cadê? Nada, Jesus não voltou. Mas o que aconteceu? Essas seitas, elas não assumiram o erro delas. Elas mantiveram a heresia e outras heresias, e elas cresceram, levando milhares de adeptos ao engano e ao erro, tanto que hoje ainda elas existem e são numerosas. E nós vemos, meus amados irmãos, assim, que a soberba humana, ela não aceita que o dia e hora da vinda do Senhor seja uma informação escondida na mente da Santíssima Trindade. O homem não aceita isso, mas Deus não quer nem saber se o homem aceita ou não aceita. Deus diz: é minha essa informação, não revelarei a ninguém. Jesus continua, lá em Mateus capítulo 24, voltemos para a passagem, por favor, Mateus 24, Jesus continua seu ensino,
E nós aprendemos que, como foi uma surpresa o dia do dilúvio para o mundo dos dias de Noé, assim a volta do Senhor será uma surpresa para o mundo, disse o Senhor Jesus. Em versículo 38, versículo 39, Jesus diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Notem, o texto diz: assim será também a vinda do Filho do Homem. Amados irmãos e irmãs, nos dias que antecederam o dilúvio, Jesus ele nos informa que a sociedade era indiferente para a pregação de Noé. Aquele que a palavra chama de pregoeiro da justiça, pregador da justiça de Deus. A sociedade não estava nem aí. A sociedade vivia a sua malvadeza, vivia a sua incredulidade, como se o juízo de Deus ele não fosse chegar conforme aquilo que Deus estava anunciando por Noé. Nós estudamos, quando vemos a primeira carta de Pedro, nós sabemos que era o próprio Espírito de Jesus Cristo pregando por meio de Noé àquela geração. E Jesus falou que eles nem notaram quando Noé entrou na arca. Mas o dilúvio chegou inesperadamente e pegou de surpresa todos os incrédulos e malvados do tempo de Noé. E nós aprendemos que só foi deixado vivos Noé, sua esposa, seus filhos e nós, ou seja, 8 pessoas foram salvas pela graça de Deus, somente de toda aquela geração. E notem que o Senhor Jesus Cristo fala esse acontecimento como um fato, como uma história. Ele não faz parte da teologia liberal que hoje em dia toma as igrejas, que acham que a história de Noé é uma coisa só para crianças entenderem o juízo de Deus, uma história que até é mal contada pelos filmes de Hollywood. Jesus tinha isso como verdade, e ele pregou essa verdade. Só 8 pessoas foram salvas. Os demais seres humanos foram levados pela ira de Deus manifestada nas águas do dilúvio. Notem que Jesus, ele diz que acontecerá da mesma forma no dia da sua vida. As pessoas serão pegas de surpresa pela vinda dele. Veja o que o Senhor Jesus disse no versículo 39 até o versículo 41. Depois de dizer: assim será também a vinda do Filho do Homem, versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. As pessoas estarão vivendo a vida do dia a dia quando acontecer a vinda de Jesus. Elas estarão comendo, estarão bebendo, as pessoas estarão casando-se e dando-se em casamento. As pessoas estarão trabalhando no campo, ou estarão trabalhando no moinho, processando. Jesus está usando a linguagem que descreve a vida da sua época do dia a dia. Hoje seria uma linguagem diferente, as pessoas estariam trabalhando. Uma estaria lá em sua casa, outro estaria no seu escritório, outro estaria diante do tribunal, outro estaria pilotando o seu carro, caminhão na estrada, no avião, etc. A vida do mundo corre normalmente quando a vinda chegar. E isso para dizer o que, meus amados irmãos? Para dizer que as pessoas estarão fazendo coisas que elas nem imaginam que acontecerá a vinda do Senhor. A vinda chegará sem elas esperarem.
Agora essa vinda chegará trazendo um juízo arrebatador, assim como o dilúvio ele arrebatou os malvados e incrédulos dos dias de Noé. E só Noé e os seus foram salvos pelo Deus gracioso, porque notem, o texto diz, um estará e outro será tirado, e um será deixado. Ainda vem como um juízo arrebatador. Então, qual foi a palavra de Jesus? Veja o versículo 42, por favor. Portanto, ele está concluindo, por isso que ele fala, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E foi nesse momento quando, para colocar nas nossas mentes essa palavra que ele acabou de dizer, que o Senhor Jesus ele deu a parábola do ladrão. Porque vocês crianças lembram, parábola o que é? É uma história com um ensino dentro. E aí Jesus ele dá a parábola do ladrão, versículo 43, o versículo diz: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, clara essa ilustração. Imagine você, se você soubesse que nessa noite um ladrão arrombaria a sua casa, você faria o quê? Eu sei o que eu faria. Eu não dormiria. Eu ficaria acordado. Eu ficaria atento. Eu acenderia as luzes da casa para não deixar o ladrão olhar e arrombar a minha casa. Eu ficaria vigilante. Eu ficaria preparado. Isso seria o meu comportamento. Eu acho que seria o comportamento de todos vocês que estão aqui. E assim no versículo 44, depois de Jesus dar essa ilustração, temos a moral da história. Veja o versículo 44, por favor. Por isso, ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui está a moral da palavra. Aqui está o ensino que Jesus quer que você fixe no seu coração. E aí nós vemos que essa parábola, ela é uma advertência para o discípulo. Vocês lembram o contexto? Estão os discípulos com Jesus sozinhos no sermão lá no Monte das Oliveiras. Agora você deve tomar o cuidado de entender que essa parábola é uma advertência para os discípulos, mas não para que os discípulos eles fiquem preocupados sobre quando seria a vinda do Senhor, tensos. O ensino é para que eles fiquem acordados, tanto que a palavra vigiar no texto vem de um verbo que significa isso, acordados. E preparados. Veja a palavra no versículo 44 que diz: por isso ficai também vós apercebidos. Eu não sei, algumas versões podem ter a palavra prontos ou preparados, porque o sentido é esse apercebido significa preparado, como se estivesse preparado para uma ação. Assim os crentes devem ficar acordados e preparados para a vinda do Senhor. Essa advertência, ela não é para criar pavor nos discípulos, medo, para criar neles incerteza de salvação, ou que a salvação depende da vigilância deles, da preparação deles como homem. Não é esse o sentido de Jesus com a advertência. E eu quero que você lembre-se das palavras do Espírito Santo ditas pelo apóstolo Paulo lá na primeira epístola aos Tessalonicenses. Vamos lá, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 5.
Lembre-se do contexto. A igreja estava sendo infiltrada por certos falsos mestres que tinham uma doutrina de escatologia herética, que estava perturbando a igreja. E o apóstolo está instruindo a igreja com a verdadeira doutrina das últimas coisas, com a verdadeira escatologia bíblica. Então, notem, veja como Paulo ele vai, e para que ele vai usar o ensino sobre essa vinda do Senhor como um ladrão. Versículo 1, 1 Tessalonicenses 5, 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Vejam, meus amados irmãos, vocês notaram as palavras do apóstolo? Lembre-se que havia passado aproximadamente 22 a 23 anos depois das palavras de Jesus aos discípulos lá do Monte das Oliveiras. E aí o apóstolo Paulo ele está escrevendo esta carta para a igreja de Tessalônica, e ele já estava dizendo à igreja que ela não precisava de mais ensino quanto ao tempo e à época do retorno do Senhor. A igreja estava bem instruída quanto a isso. Os crentes sabiam bem que o dia do Senhor vem como ladrão, o apóstolo diz. Eles não deveriam dar crédito às pessoas que estavam dizendo: o dia do Senhor já veio. Por que estava acontecendo isso nessa época? Ou o dia está prestes a acontecer. Olha, vende tudo porque Jesus já está voltando. Vende tua empresa, deixa de trabalhar, fica à custa da diaconia da igreja, e aí Jesus vai vir, ó. Beleza, isso estava acontecendo também. O apóstolo diz: não, eu já instruí vocês sabem bem. Agora, qual foi o motivo da palavra do apóstolo sobre a vinda do dia como ladrão? A palavra foi dada, meus irmãos, para estimular os crentes a viverem a sobriedade da fé, a santidade ao Senhor, e a se consolarem na salvação prometida a todos os crentes em Cristo Jesus, sejam os crentes que estão já com o Senhor, ou sejam os crentes que estiverem vivos na vinda do Senhor. Veja os versículos 8 a 11 da mesma passagem. Veja como o apóstolo ele vai tratar essa doutrina. Ele diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Agora veja o versículo 11: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Doutrina sobre essa vinda do Senhor, essa vinda surpresa do Senhor para os crentes, não é para criar insegurança de salvação para eles, mas para estimulá-los à perseverança em santidade, em obediência e ao consolo em Cristo. Você está notando agora como uma parábola do ladrão é uma advertência para os crentes? Como disse o Senhor Jesus: vigiai, não durma, esteja acordado. Ficai também vós apercebidos, ou seja, estejam prontos, constantemente prontos. O modo verbal usado dá esse entendimento: constantemente prontos. Porque a hora em que não cuidais,
Filho do Homem virá. Que a igreja fique acordada, preparada em santidade, para não perder a esperança em meio às muitas tribulações por causa de Jesus Cristo que nós iremos passar nesta vida, nesta era que está passando. A igreja, com essa palavra, ela é advertida a não se cansar em esperar pelo Senhor, a não ficar ansiosa por datas e tempos e a não cair, sabe em quê? Na conversa pacifista do mundo, como disse o apóstolo, aquela conversa de paz e segurança, mas uma paz e segurança fora de Cristo Jesus. Lembra-se de 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando eles estiverem dizendo paz e segurança, o apóstolo disse, é aí que vem a destruição deles. Preste bem atenção, meus amados irmãos. Pregar paz e segurança fora da submissão do senhorio de Jesus Cristo é conversa para fazer crente dormir em pecado, ou seja, conversa para enganar os filhos de Deus. Só existe paz e segurança em Cristo Jesus. O Senhor Jesus é o único imperador que nos garante a verdadeira paz e segurança em meio a todo tipo de tribulação e até mesmo diante da morte. Só Jesus é esse imperador que garante essa paz e segurança que vai abrir o nosso entendimento. Só Jesus. Pois somente em Cristo nós podemos ter paz com Deus e segurança de não sermos condenados juntos com o mundo rebelde. Só em Jesus. Só ligado a Jesus Cristo pela verdadeira fé. Caso estejamos vivos ou já mortos fisicamente, no dia da vinda do Senhor, é que nós podemos ter a certeza e consolo de estarmos preparados para a chegada surpresa de nosso amado Rei e Salvador Jesus Cristo. Estamos preparados porque somos da luz. Estamos preparados porque estamos ligados a Cristo pela verdadeira fé. Estamos preparados porque Ele já nos preparou e nos destinou para a salvação, pois eu e você não fomos destinados para a ira. Os eleitos de Deus não são destinados à ira. Ditas estas palavras, nós vemos que a parábola do ladrão é também uma advertência seríssima aos incrédulos e rebeldes. Isto inclui os incrédulos e rebeldes que se passam por discípulos de Jesus. Lembrem-se que não só João, Pedro, André, Filipe estavam ouvindo essa parábola de Jesus. Lembre-se, era quarta-feira da semana da Páscoa, 2 dias antes da morte de Jesus na cruz. Quem estava ouvindo também essa parábola? Judas, o traidor. E não somente os 12 ficavam juntos de Jesus, mas também muitas pessoas ficavam juntos de Jesus. Então Jesus aqui ele está advertindo também incrédulos. Mesmo que eles se disfarçam de crentes. Os incrédulos eles precisam saber que na vinda do Senhor não há para eles tempo para arrependimento. O arrependimento é agora. Enquanto a vida, enquanto o Senhor Jesus não retorna em glória, rasgando esses céus e vindo
redimir a igreja e implantar juízo sobre os incrédulos e rebeldes. Se o homem, a mulher, as crianças permanecem em rebelião contra Deus, negando o Evangelho de Jesus Cristo, não deve alimentar esperança de salvação, nem após a morte em rebeldia, e nem no momento da vinda do Senhor, caso estejam vivos naquele dia. Porque fora do Senhor Jesus não há paz e segurança nessa vida e nem depois da morte física. Fora de Jesus o homem é réu do juízo de Deus e espera pela condenação eterna em corpo e alma. Fora de Jesus esta é a situação do homem. Isso é o que a Bíblia revela e isso é o que eu tenho a dizer a você que está fora de Jesus ainda. Você é réu. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 36. Aqui nós vemos o Senhor falando sobre salvação e sobre condenação. João 3,36. Notem o que o Senhor falou. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você notou? Que fé está para a rebelião, que vida eterna está para a condenação. Você nota o que o Evangelho está dizendo? Aquele que se mantém rebelde, não é aquele que vai ser rebelde, mas aquele que se mantém rebelde. E você notou o que o Evangelho está dizendo? O Evangelho diz que permanece sobre ele a ira de Deus. Não é uma ira que vai ainda cair, é uma ira que já está presente sobre os rebeldes que não abraçam o Evangelho de Jesus. Isso é o Evangelho. Não se iluda com a nossa vida social, que é normalmente tão agitada. Não seja indiferente à mensagem da parábola do ladrão que Jesus está falando para você aqui pela pregação da Evangelho. Acontecerá essa vida sem que o mundo espere. O céu será rasgado como um pano velho e nós veremos vindo nas nuvens dos céus o Senhor Jesus com os santos anjos dele e todos os eleitos com ele, que estão com ele nos céus. Jesus, ele nos garante isso em sua palavra. Os incrédulos, eles são advertidos pela parábola a não ignorarem que o dia da vinda do Senhor vem como ladrão para arrombar nossa casa. Ninguém sabe a data e hora dessa vinda, mas sabemos que a salvação nesse dia será só para os discípulos de Jesus. Para os crentes esse dia será como a chegada de um libertador muito amado e muito esperado, que chega de surpresa para resgatar e enxugar todas as lágrimas de nossos olhos, as lágrimas que foram causadas pelos nossos pecados em Adão e pelos pecados no mundo. Que dia tão maravilhoso será para os discípulos.
para os descrentes, será que uma chegada de ladrão? Para os crentes, só alegrias e bênçãos. Mas para os descrentes será como uma chegada de muita tristeza e de maldição que eles nunca podem nem imaginar. Portanto, o Senhor, na parábola, nesta noite, Ele diz que vem. De surpresa. Aquele dia para nós que esperamos o Senhor em Cristo Jesus, será um dia que nós iremos estar com Ele, depois de tudo consumado, em uma mesa, não nesta mesa que nós iremos agora tomar a ceia, mas uma mesa nova, com um vinho novo, com uma ceia maravilhosa, onde desde Adão até o último eleito e com nosso Senhor Jesus Cristo, nós iremos cear o novo vinho, celebrando a salvação. Esse grande dia, nós esperamos. Portanto, o Senhor Jesus, na parábola, adverte a todos: estejam preparados, pois a vinda do Senhor é uma surpresa. Amém.